De todos os dias visitando meu filho na UTI, ontem pra mim foi o mais difícil. Porque a gente não sabe o que tá por vir, né? E ontem eu até sumi um pouquinho aqui porque eu tava me recuperando. Porque pra mãe, gente, a gente tenta muito ser forte. Muito. Só que não tá sendo fácil pra mim. Não tá sendo fácil. Ontem foi um dia que eu fiquei bastante abalada. Porque eu não queria nem aparecer aqui pra dar notícias mais ruins, né? Só que a vida da mamãe de UTI é assim. É um dia pelo outro. Tem um dia que a gente vai chegar e vai receber notícias maravilhosas. Mas também tem um dia que a gente vai chegar e vai receber uma notícia que nem é tão boa assim. Que foi o caso de ontem. Ontem, o doutor veio falar que, infelizmente, o Isaac tá com uma infecção no intestino. E é uma coisa que pra prematuro acontece. Porque o intestininho dele ainda não tá 100% formado. Ainda é um intestino frágil. E aí ele começou a tomar os leitinhos. Só que aí agora ele vai ter que fazer 7 dias de jejum, por enquanto, sem leitinho, só tomando mesmo um sorinho pela sonda. Não posso mais pegar ele no colo e fazer o canguru, porque a barriguinha dele tá um pouquinho inchada, então a posição, assim, incomoda um pouquinho. E aí, inclusive, o último canguru que eu fiz antes de ontem, ele tava resmungando bastante, eu até achei estranho. Comentei com meu marido, falei, amor, ele tá resmungando, ele ficava quietinho, alguma coisa não tá normal. Eu falei com a doutora, aí ela fez os exames e constatou uma infecção no intestino. Deu febre ontem à noite, a gente ficou até de noite lá com ele no hospital até a febre abaixar. E eu tô tentando ser muito forte, muito forte. Não é fácil como humana e agora como mãe, mas eu quero muito pedir pra vocês, por favor, ajudar a gente em oração. Por favor, redobrem a fé de vocês, redobrem a oração de vocês, porque por enquanto, graças a Deus, eles vão dar medicamentos, vão entrar com medicamento. Mas Deus o livre que isso não vai acontecer em nome de Jesus. Mas caso agrave e ocorra uma perfuração no intestino, pode ser que ele precise passar por uma cirurgia. E não é o que eu quero, né? Não é o que ninguém quer. Porque aí sim, tem riscos, né? Então eu peço para que vocês orem para que ele melhore, para que não precise acontecer nada de cirurgia, para que ele fique bem. Ele tá estável, mas tá com dorzinha, porque é infecção, gente. Vocês sabem como é a infecção, né? Mas vai ficar tudo bem. E eu quero pedir oração de vocês. Orem pelo Isaac, orem por nós, para nós que é pais, que não tá sendo fácil. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo aqui bem dramático, um vídeo que eu não gostaria de estar fazendo, mas como a gente já fez 2 vídeos falando sobre a situação da Vitória Souza, a situação do seu filhinho, de tudo que ele está passando, eu fiz questão de trazer mais esse vídeo, tá, pessoal? Entendam bem, não é uma questão de perseguição, eu não estou aqui querendo me aproveitar da situação para ganhar views, inscritos ou coisas tais, tá? A questão aqui é para uma profunda reflexão. Sempre é esta a proposta de nós estar fazendo esse vídeo aqui hoje. Estamos acompanhando o caso da Vitória Souza. Ela está vivendo esse drama com seu filhinho, o Isaac, e agora o Isaac vai ter que jejuar durante 7 dias, vai ser forçado, vai ser obrigado a fazer essa abstinência de alimento. E o que seria o alimento dele? Só o leite materno, né? Ele só estava se alimentando de leite materno, porquanto ele é só um bebezinho, né, pessoal? Que coisa, que drama, que tristeza. E eu espero que ele consiga vencer, que ele consiga sair dessa situação e ele possa se desenvolver como um ser humaninho, né? Pois bem, pessoal, é muito triste. Uma criança, um bebezinho inocente, que não tem culpa de nada, que não fez nada, para estar passando por esse processo tão dramático, tão doloroso. E olha só, pessoal, isso é porque, segundo a mãe desse bebezinho, do Isaac, a Vitória Souza, segundo ela, ele é uma promessa de Deus, tá? Prestem bem atenção. O bebezinho da Vitória, segundo ela, é uma promessa de Deus.
Imagina se não fosse, não é, pessoal? Imagine se esse bebezinho não fosse uma promessa de Deus. E aí é que surge as nossas perguntas, os nossos questionamentos. A gente está aqui também para fazer esse tipo de questionamentos para que você, que é um crente, você que tem uma fé em Deus, possa refletir. Faz sentido? Faz algum sentido? A criança é uma promessa de Deus. Deus que está sobre o controle de tudo, acompanhando tudo. Um Deus de amor, um Deus de perfeição. Um Deus que acompanha tudo nos mínimos detalhes. Faz sentido realmente ele ser este ser tão bem falado por todos os crentes, sendo ele um Deus perfeito, um Deus de amor, um Deus que faz tudo perfeito? Ele permitir que uma criancinha, filho de sua serva, passe por um processo tão dramático, tão difícil, igual a esse? Me responda, faz sentido? Qual é a instrução, qual é a lição que esse Deus quer ensinar para a sua serva e para as pessoas, não é? Para todo mundo que está acompanhando esse drama, né? Qual é a lição que ele quer ensinar? E imagine se a medicina não existisse, com toda a estrutura, com todo o aparato, com todas as condições necessárias. Por que Deus está permitindo tudo isso? Para ele ser reconhecido como Deus? Mas a mãe do bebezinho, ela já é crente, ela já sabe quem é Deus, né? O pai também. Os pais da criança já sabem quem é Deus, já sabem. Isso aí tudo, gente, é uma lição para você aprender nesse momento que Deus nenhum existe, que tudo não passa da criação da mente humana. Veja que ela pede, veja que ela está pedindo que redobrem a carga de oração. Se a pessoa já orava por ela, né, os irmãos já estavam orando por ela e pela criancinha dela, agora muito mais é que devem redobrar a carga horária de oração. E aí eu pergunto para você, faz sentido? Por que orar tanto assim a um Deus onisciente? Um Deus que sabe de tudo? Um Deus que não precisa de nenhuma informação. Ele sabe de tudo, antes, durante e depois, segundo a crença de todo mundo, não é? Então, é um desperdício, é uma grande perda de tempo orar a um Deus que sabe de tudo, não é? Se tem alguém que deveria fazer alguma coisa em prol da criança, esse alguém seria esse Deus. Seria esse Deus. E por que ele está se ocultando? Por que ele está deixando que a criança sofra tanto assim? Aí, essa situação nos mostra, mais uma vez, que não há Deus nenhum Deus de perfeição, porque seria um Deus omisso, covarde, irresponsável. E a criança é sua promessa. Não foi ele que falou que ela ia engravidar, ia ter a criança? E tem mais, nem avisou como seria o nascimento da criança, né? Veja aí, não avisou para ela. E agora ela está passando esse drama, ela sendo uma mãe de primeira viagem, sofrendo todo esse drama, que não é fácil para o pai, para uma mãe, está passando por um processo tão difícil, tão doloroso como esse, não é? Então, pessoal, o que é que se deve fazer nessa hora? O que é que se deve fazer nessas horas? Hein? Me diga aí, coloca nos comentários desse vídeo. Você acha que
a igreja deve orar? Muito já se orou por muita gente que estava numa situação difícil, sem nunca, todavia, ter a resposta das orações. Eu mesmo, pessoal, acompanhei uma situação na minha família, onde um sobrinho meu sofreu um acidente, teve traumatismo craniano, ficou entre a vida e a morte e foi parar na UTI. A família dele, o meu irmão, que era o pai dele, um homem crente, um homem de Deus, juntamente com toda a família, se apegaram a Deus, não tinham o que fazer e começaram a orar. O menino passou quase um mês internado, respirando por aparelho, tendo que passar por várias cirurgias. E no final de tudo, vocês acham que teve resposta para as orações? Não teve. O menino veio a óbito. Todavia, os familiares e toda aquela gente que orou por ele continua sendo crente. Continua falando bem de Deus, continua dizendo que Deus é Deus do impossível, que Deus é maravilhoso. Aí vem uma pergunta que eu quero fazer para você. Por que Deus não opera nos impossíveis, hein? Qual é o problema? Por que ele se omite? Por que ele não entra em ação? Já que a sua serva pregava tanto, fazia as suas pregações, fazia o povo ir à loucura com as suas pregações, com palavras técnicas bem elaboradas a respeito de Deus, né? Cadê o Deus do impossível nessa hora? Cadê? O que aconteceu com ele? Por que ele não entra em ação para ajudar essa criancinha? E na verdade, né, pessoal, não querendo ser irônico ou sarcástico, mas o Deus da Bíblia, ele pouco se importa com crianças. O Deus da Bíblia caga para crianças. Essa é a verdade. O Deus da Bíblia, ele caga para as crianças. Tem vários relatos na Bíblia onde Deus manda matar crianças. Sim, pessoal, tem textos na Bíblia onde Deus manda matar crianças. Então por que ele se preocuparia com o filhinho da Vitória? Por aí você tira. Se caso Deus existisse, ele seria um Deus muito indiferente. Além de ele não ser Deus do impossível, ele não se preocupar com as crianças, porque não tem só o filho da Vitória passando por um momento difícil. Quantas crianças estão internadas em hospitais de câncer, em salas de UTIs, né? Nesse momento existem milhares de crianças que estão passando por esse problema. São crianças prematuras, são crianças que estão entre a vida e a morte, e Deus nenhum faz nada. Então, pessoal, não tem sentido, não é? Não tem sentido, infelizmente. Não faz nenhum sentido. E com isso eu estou falando aqui apenas para refutar essa ideia de se acreditar num Deus. A ideia aqui é essa. A ideia aqui não é se aproveitar desse momento para machucar o coração da Vitória, que já está tão sofrido, tão angustiado. Força, Vitória, força para você. Eu espero que o seu filhinho saia dessa. Mas é preciso que você acorde, porque o seu Deus, ele te deixou na mão. Não tem nada que se possa dizer de bom nessas horas a respeito desse Deus. E é isso, meus amigos. Coloque nos comentários qual é a sua opinião sobre tudo o que está acontecendo na vida dessa jovem, na vida do filhinho dela, tá bom? Fale aí, coloque nos comentários a respeito desse Deus, o Deus da Bíblia, tá? Um forte abraço.